Boa noite, igreja, paz do Senhor, graça e paz. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer primeiramente pela tua presença, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado por se fazer presente aqui, porque eu creio, Senhor, Pai amado, na tua doce e maravilhosa presença, ministrando sobre nossos corações a todo momento. Então, o que pedimos é que o Senhor continue falando conosco, abra o nosso entendimento. Meu Pai querido, lapida o nosso coração segundo a tua vontade, e que a tua palavra essa noite, Senhor, venha aos nossos corações com o intuito com aquilo que o céu propôs para hoje à noite. É o que nós te pedimos, Senhor. Nos colocamos à mercê de ti, Pai, que o Espírito Santo tenha total liberdade, autoridade e legalidade para agir, meu Pai amado, em nossas vidas e fazer conforme o teu querer. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Então abra aí o livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Vamos ler do 1 ao 11. É a história do filho de um rei. Acho que já preguei isso para os jovens uma vez, e para mim ficou muito forte. Segunda Crônicas, capítulo 33, vai falar da história de um rei chamado Manassés, a qual ele começou a reinar com 12 anos de idade. 33, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado. Levantou altares a Balaim, fez bosques, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar seu filho pelo fogo no vale do filho de Rinom. Usou de adivinhações e te agourou de feitiçarias e consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimos maus aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual tinha falado a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa, em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei, estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não deram ouvidos. Assim o Senhor trouxe sobre ele os príncipes dos exércitos do rei da Assíria, as quais prenderam Manassés com ganchos e o amarraram com correntes e os levaram para a Babilônia. Amém? Este rei, ele é filho de um dos maiores reis que teve em Israel. Você já ouviu falar do rei Ezequias? E o rei Ezequias foi um homem temente ao Senhor, irmão Marcelo. Um homem que serviu ao Senhor, um homem que tirou toda a idolatria de dentro de Israel. Um homem que temeu a Deus e começou a derrubar todos os tipos de idolatrias, postes, altares. E ele removeu aquele paganismo, aquele pandaísmo todinho de Israel. Era um homem de um coração tão temente ao Senhor, um coração tão disposto a fazer a obra do Senhor, que ele trouxe um certo um certo crescimento espiritual para Israel, e trouxe também junto com isso uma grande prosperidade sobre Israel. Israel viveu tempos de paz, viveu tempos maravilhosos, e ele teve um filho. E você sabe que a monarquia, ela se sucede assim: quem reina, não é o filho, é o primogênito.
E assim é a monarquia. Nós vivemos hoje, temos a democracia, que não sabemos realmente se é uma democracia, mas estamos aí, votamos e escolhemos quem pode governar o nosso país. Mas antigamente não. E aí Manassés, um jovem, acredito eu, que assim como eu citei o exemplo de Davi ali, que tem 12 anos, eu acredito que Magno, juntamente com o Tayane, instrui Davi em tudo que eles crê. Eles instruem Davi a quem ele deve servir. Ela instrui também Josué e Israel a quem deve servir. Só há um Deus, nós somos salvos por Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em nós, e ela vai instruindo. Eu creio totalmente que Ezequias ensinava a Manassés qual era o Deus verdadeiro. Ensinava a ele sobre toda a lei, porque todo rei tinha a lei. Ensinava tudo aquilo que Moisés deixou, tudo que estava escrito, ensinava que só é a Deus que pode servir, não podemos adorar outros deuses, é a Yahvé, é o Senhor. E Manassés com 12 anos sabia sim a quem devia servir, aquilo que aprovava a Deus e aquilo que reprovava. Ezequias ensinou seu filho. Então deixa eu abrir um parênteses aqui rapidão, pais. Já vi muitas vezes, e lamentavelmente, muitos pregadores, ou vai ter certas pessoas corrigindo os pais, falavam assim: seu filho não está na igreja porque você não está ensinando, seu filho não está na igreja porque você não está orando por ele. Cuidado, pais, às vezes não se cobre tanto, porque eu acredito que você, temendo ao Senhor, você vai ensinar seus filhos, você quer o melhor para os seus filhos, e o melhor para os seus filhos é servir a Deus. Mas saiba que chega uma época, chega um tempo, que quem deve assumir as suas próprias responsabilidades são os seus próprios filhos, eles que fazem suas próprias escolhas. É por isso que o Senhor fala assim: eu não vou acrescentar o pecado dos pais nos filhos, e nem dos filhos aos pais. Cada um é responsável pelo aquilo que faz. Eu já vi muita gente falando que é porque você não está orando pelo seu filho, é porque você não ensinou o seu filho, é porque você e a mãe e o pai ensinou certinho, educou, falou do Deus poderoso, ensinou a palavra, fez o filho andar todos os dias em escola bíblica e tudo cresceu. Chegou um tempo que o filho decidiu abandonar o Senhor. Algo aconteceu. E deixa muito claro aqui, no capítulo 33, que Ezequias, né, foi um grande, o 32, Ezequias foi um grande rei, mas seu filho Manassés fez tudo ao contrário. Seu filho Manassés fez tudo que reprova ao Senhor. Como pode um pai um filho ser totalmente diferente do pai? Um filho que faz tudo que desagrada o Senhor. O que é que esse rei Manassés fez? Vamos lá. Uns pecados que ele fez. Ele desobedeceu a Deus e se tornou idólatra e sem temor a Deus. Ele adorou os astros e o colocou no templo. Olha lá o versículo. Versículo 4. E edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Ele começou a adorar os astros. Olha, gente, vou falar para você aqui, que estiver me acompanhando na internet. Sabe uma coisa que me deixa frustrado às vezes nos jovens que têm uma certa caminhada como crente? Vou falar para você uma coisa que me chama a atenção, Cléo. Quando é um jovem novo convertido, eu entendo. Você vai lá no Instagram, começa a seguir você, começa a seguir o canal dos jovens, aí eu abro lá: crente, filho de Deus, signo libriano. Falo, não é possível uma coisa dessa, não. Eu vou falar que nem o nosso irmão André Valadão. Você não é crente, não. Como é que você serve a Deus, entregou a sua vida ao Senhor e fica crendo em signos? Horóscopo? Entenda, gente, signos é o quê? Constelações. Constelações é o quê? Estrelas. E o Senhor fala: ei, quem rege a sua vida aí são as estrelas? Porque tem gente que fala bem assim: ah, hoje é quarta-feira, dia de usar amarelo. Ô Danilo, eu acho que eu ia frustrar isso aí, ó, pessoal, porque eu só uso preto e branco, então ia frustrar, né? Eu só uso preto e branco, às vezes quando um off. Eu estou nesse naipe agora. Eu fico pensando, meu Deus, quando a pessoa fala assim: Ney, já aconteceu de parecer na quinta-feira eu usar branco, vai acontecer isso e aquilo. E deu certo. Eu falei: ai, moço, Satanás vai brincar com as coisas? Claro que não, né? Colocar sua confiança totalmente no horóscopo e tirar de Deus. Aí ele fala: ei, não deve ficar adorando astro nenhum, nem lua, nem sol, nem astro, nem estrelas. Porque, gente, talvez vocês não sabem, mas tem muita gente, antigamente, né? Muitos adoravam o quê? Adoravam o Deus Sol, Deus Lua, tinha muitos deuses. Vênus, Saturno, Urano, né? Eram os deuses de muitos egípcios, até romanos. Mas, continuando, o que ele mais fez? E a palavra do Senhor fala sobre isso, lá em Deuteronômio 4, versículo 19. Ei, não adorarás
a astros nenhum. O que mais que ele fez? Olha o que esse rei fez, lamentavelmente. Versículo 6 diz que ele entregou seu filho como sacrifício. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom. Ele pegou seus filhos e jogou como sacrifício a Moloque. Lá em Levíticos capítulo 18, 21. Coloca para mim, por favor, aí, Isabel. Levíticos 18, 21. Deus reprova totalmente isso. O Senhor, quando pediu Isaac, o pessoal fala assim, mas Deus pediu um filho, Deus provou o coração de quem? De Abraão. Tanto que quando Abraão estava lá com Isaac, o Senhor falou, ei, não precisa entregar Isaac, eu sei do seu coração, porque filho é herança, porque filho é bênção. Olha o que aconteceu lá. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Ei, não darás seus filhos a Moloque, ia passar no fogo. Moloque era um Deus que ficava assim, e ele ficava com o ventre aberto ali em chamas, e jogavam seus filhos, os povos pagãos, muitos dos amorreus faziam isso, era o povo dos amorreus, pegava seus filhos, seu filho, gente, você que é pai agora não consegue nem imaginar isso. Pegar seu filho e jogar e pegar fogo. Só de pensar, seu coração agora já me sente uma indignação. Este rei, que conhecia o Deus vivo, se perverteu de tal maneira que jogava seus filhos a Moloque. O inimigo é sorrateiro. É por isso que a gente vê, às vezes a gente vê alguém, como é que pode, era crente esses dias, estava firme com o Senhor, agora está fazendo isso, fazendo aquilo, servindo entre outras coisas. Teve jovens aqui da igreja que já pregou aqui, que foi seguir uma certa religião que eu fiquei, falei, meu Deus, não é que aquele jovem está seguindo assim não. Tomara que volte para o Senhor, e voltou. Talvez seja uma forma diferente hoje, eu não sei, mas eu falei, como é que ele foi seguir uma coisa totalmente oposta daquilo que ele já pregou? E acontece isso, gente, parece que dá um bug, aí a gente parece que fica, como se fala, o pecado vem e traz sobre nós uma certa cegueira, traz sobre nós uma falta de sensatez, a ponto desse rei entregar seus filhos. O que mais fez? Ele consultou adivinhões e feiticeiros. Em Levíticos 19:31 fala, não consultai mortos, nem adivinhões, nem feiticeiros. Não buscai nada disso. Não buscai disso. Um dos pecados de Saul foi consultar mortos. Chegou diante da bruxa e falou, eu quero falar com Samuel. Por isso que a gente realmente não crê em nada que mortos pode fazer, nem que mortos estão enxergando, não crê em nada disso. Morreu. Só agora quando Jesus voltar, e aí sim vai ter vida. E assim vai ser glorificado, e assim vai poder ter algo. Mas acabou. Fique pensando que você vai casar aqui, depois você vai voltar, ou depois você vai falar. Não, você não vai fazer mais nada. E aí esse rei fez tudo isso. Outra coisa que esse rei fez, ele levou todo o povo a pecar. Gente, o ruim e talvez já aconteceu comigo ou com você, quando nós falhamos, pecamos e erramos, mas aí quando a consequência é nossa, e quando nós levamos outros a pecar, e quando agora fazemos alguém pecar, é por isso que eu sei uma coisa sorrateira, e que leva o coração de muita gente a pecar, e falo por experiência própria, e como diz a vocês, eu não sou hipócrita de subir aqui em cima, e falar que eu não falho, que eu erro, porque eu erro e falho muito, mas tenha paciência comigo. Ainda bem que Jesus tem mais paciência do que o próprio povo com seus filhos. Porque realmente nós carecemos da paciência do Senhor Jesus. Do amor e da graça de Deus. Mas pensa numa coisa que eu acredito que uma coisa que pode trazer uma certa influência. A questão da fofoca, da mentira, do engano. Porque começa uma coisa aqui, chega outra, aí você vai envolvendo muitos em um mesmo pecado. Aí eu fico pensando, o que esse homem fez? Olha no versículo 9. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Olha o que esse rei fez. Por isso que eu falo, gente. Ou você influencia, ou você é influenciado. Seja alguém que influencia positivamente. Quem aqui já se encontrou num ambiente com uma pessoa negativa?
Eu gosto de pessoas, às vezes, sabe o quê? Eu já me deparei com isso, eu não sei, não me lembro o local. Mas eu me lembro de uma pessoa que era tão positiva, que chegou uma pessoa e falou assim: é muito caro, não vai dar certo. A pessoa: vai dar certo sim. Não, mas vai ser muitos dias. Não, vai dar certo. A pessoa ficou falando tanto, que a outra pessoa falou bem assim: você acha que vai dar certo? Vai dar certo. Aí ele falou bem assim: para você talvez não dá, mas para mim vai dar certo. Por você eu não me preocupo, mas vai dar certo, vai dar certo. Aí o que eu fiz? Aderi isso lá em casa. A pessoa chegou, nós tínhamos reunião, algumas coisas, tinha as pessoas que eu falei: aqui ninguém vai ser negativo, vai ser positivo. Aqui vai ser positivo. Se a gente planejar algo, vai dar certo. Um exemplo foi a viagem aí que aconteceu no ano passado. Não, vai isso e aquilo, botou, vai dar certo, vai dar certo. Aí o Nubank aumenta meu limite, deu certo. Obrigado, Senhor. Propôs um empréstimo, estou pagando até hoje, mas glória a Deus por isso, amém? Então eu falo assim: tá vendo, deu certo. Eu falo assim, gente, é uma brincadeira, mas é o seguinte: pessoas negativas e pessimistas, tenha cuidado com isso. E Manassés, esse grande rei, levou uma nação toda a pecar. Levou a nação toda a se desviar do Senhor. Levou a nação toda a ficar totalmente fora da vontade de Deus. Outra coisa, e isso aqui é uma das coisas mais sérias que existe. Ele, assim como toda nação, não deu ouvido à repreensão de Deus. Gente, como é que você ficaria? Você ficava? Quem aqui já apanhou por não obedecer o pai ou a mãe quando falou alguma coisa? Quem aqui já apanhou? Tudo vivo aí, graças a Deus, né? Porque hoje não pode nem tocar mais, né? Tem um governo que não pode nem tocar nas crianças mais aí, que é conceito tutelar, que é isso, que cria milhões de traumas, que não pode nem ensinar mais. Tudo vivo aí, ó. Eu já fiquei de joelho, foi na tampinha de refrigerante, né? A primeira tatuagem que eu tive, temporária, foi essa tampinha de refrigerante bem aqui, grudada. Mas também, nem aprontou, apanhou. Caroço de milho, Eu até brinquei com meu pai um dia, falei: pai, desse arroz você vai botar aí, esse feijão. Não é melhor você deixar para cozinhar, não? Tá engraçadinho, né? Realmente, foi, botou as tampilhas. Vai fazer graça? Eu não perdi a oportunidade, meu pai toma. O que acontece? Já coloquei até com a cadeira em cima, assim, eu seguro na cadeira. Agradeço. Me ensinou a ser honesto. Falou que nunca é para roubar nada de ninguém. Eu acho que foi uma coisa errada que eu vi. Você nunca vai fazer isso mais. E nunca mais fiz. Não me lembro muito bem o que foi. Mas eu sei que foi uma coisa que eu nunca mais fiz. Fiquei tão marcado pelas tampilhas que foi a primeira e última vez. O que acontece? Quando não damos atenção aos nossos pais, ou você, pai, quando fala algo para não fazer, o seu filho vai e faz, não dá uma certa indignação? E quando Deus agora repreende? Olha o que esse rei, aconteceu com esse rei, com todo o povo. No versículo 10 e 11. E falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não deram ouvidos. Gente, não dá ouvido à repreensão de Deus. Eu acho que não foi só eu. Deus já me repreendeu em muitas coisas. E eu me fingi de surdo, ou ignorei, e consequência veio. Cuidado com a repreensão de Deus. Porque é diferente quando o homem repreende alguma coisa, mas quando Deus repreende. E Deus repreendeu esse rei e essa nação, e olha a consequência no versículo 11. Assim o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e o amarraram com correntes e o levaram para a Babilônia. Ei, toda desobediência, toda vez que não queremos ouvir a repreensão de Deus, há consequências. E é necessário muitas vezes acontecer, irmã Cléia, o Senhor tirar nós, a ter dos lugares que estávamos até confortáveis, a ter acomodados com o nosso pecado, o nosso erro, e nos colocar numa certa escassez. Ele não fez isso com Jonas, não colocou Jonas dentro do grande peixe, tirou Jonas do barquinho que estava até bom, né, lá de boa, estava até dormindo, estava até lá embaixo, não tirou Jonas do barco, pegou este rei e falou: ei, você não vai ficar aqui em Jerusalém onde você tem comida, onde você tem isso, não. Eu vou levar, vocês vão ser dominados agora, eu vou botar os inimigos, porque é o seguinte, gente, Deus pode fazer da maneira que Ele quiser, Ele é Deus. Ah, mas Deus é Deus, e acabou, você vai questionar com Ele? Eu não questiono. Às vezes eu só não entendo, mas não sou obrigado, a fé eu não sou obrigado a entender, apenas crer. Você entende o que Jó fez? Você entende para Jó passar por aquilo? Mas se você estivesse aqui hoje presenciando Jó, você soube da conversa de que teve Satanás com o Senhor? Ninguém sabe. Se não tivesse relato, ninguém sabia. Porque
o Senhor falou assim, olha, o meu servo lá, Jó, olha, você admira, você está vendo ele, olha para você ver, é um homem admirável, mas também ele tem tudo, eu vou tirar tudo dele, você vai ver como ele é admirável. Satanás conhecia aquilo que estava vendo por fora, Deus sabia do coração. Falou, Jó não vai me negar não. A mulher dele até pode dar uma lá de doida, mas não vai negar não. E aí Jó fala, como as loucas fala tu, porque tu não é louca não, mulher, mas tu tá dando uma de doida, tá dando brecha pro Satanás aí. Entendeu? Então o que acontece? Uma coisa deixa muito claro, cuidado com a repreensão de Deus, obedecer, mas cuidado quando ele vai nos repreender em algo, porque também há consequências, gente. Mas também, gente, você olha para esse rei aqui agora e pensa, ô rei infeliz, a menina ingrato, ou homem desalinhado da vida. Você pensa bem assim agora, não pensa? Jogou seus filhos. Só de matar seus filhos, só de falar assim, esse homem matou seus filhos, você já fica indignado, não fica? Mas você tem que entender uma coisa. Aquilo que o homem não consegue entender muitas vezes. O que significa amor e misericórdia. O que significa perdão. O que significa restituição. Porque nós temos essa dificuldade muitas vezes de confiar novamente numa pessoa, nós temos dificuldade muitas vezes de credibilizar uma pessoa, nós temos dificuldade muitas vezes. E também não estou falando que é errado, não. Você tem que saber que se você perdoou, não é que você teve amnésia, não. Você também tem que ter cuidado de relacionamento, se aconteceu isso e aquilo. Mas eu falo para você o seguinte, o homem muitas vezes não pode esquecer das coisas. Mas Deus, Ele faz questão de falar assim, olha, eu pego tudo isso aí, jogo no fundo do mar, eu faço questão de esquecer. E será que Deus, Ele tem capacidade de guardar tudo? Tem. Ele tem capacidade de saber tudo? Tem. Ele fala, eu prefiro não lembrar dos seus erros. Aí, mas você olha para isso e fala assim, o que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, é o tema da mensagem. Recomeçando com Deus, passos de recomeço com Deus. Nesse 2024 seja passo de recomeço. Primeiramente começa por mim, também por você, por nós, igreja. Por toda a igreja. Todas as áreas. Os passos de recomeço pelo Senhor, a primeira coisa é arrependimento. É a primeira coisa que ele fala, se o meu povo, que chama pelo meu nome, ele fala assim, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, ele vai falando, olha, a primeira coisa é arrependimento. Olha o que acontece no versículo 12, versículo 13, vamos continuar agora o processo de recomeço desse rei. Então ele, angustiado, orou fervorosamente ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Agora ele sabia que era o Deus verdadeiro, porque ele estava na pior agora. Às vezes Deus nos coloca em situações difíceis para mostrar que Ele é Deus, é para mostrar que Ele é o Senhor, é para mostrar que só temos Ele. A palavra do Senhor vai dizer lá em Jonas, capítulo 2 ou capítulo 3, vai falar que Jonas se sentiu, agora Jonas orou profundamente, quando ele não tinha mais saída nenhuma. Como é que ele vai sair do fundo do mar? Como é que ele vai sair desse grande peixe? Foi no seu momento mais escuro que ele lembrou de Deus. Talvez agora seja o momento mais difícil da sua vida. E é o momento que o Senhor fala, lembra de mim. Não esqueça de mim. Confia em mim. E ele orou a Deus, ele orou e Deus se aplacou com ele. Deus se compadeceu dele. Deus prestou atenção no que ele falou. Ouviu a sua súplica e tornou-lo a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor é Deus. Deus fala bem assim, olha, ó Manassés, o que você fez foi errado. Tudo que você fez eu não aprovo. Você levou a minha nação, você levou o meu povo a pecar. Você entregou filhos a deuses. Você entregou filhos ao diabo. Mas uma coisa eu falo para você agora, você se arrependeu, porque o Senhor está sempre atento a um coração contrito e aquebrantado. A um coração que reconhece. Sabe o que acontece? Quando nós não somos soberbos ou santos demais, ou se achamos bom demais, é necessário que o Senhor nos esmiuça. Foi assim com Nabucodonosor. Se achava demais, estava no trono, foi para o pasto. Davi se achava de menos, estava no pasto, foi para o trono. Nabucodonosor se achava tão grande, tão grande, tão grande, ficou igual um animal no pasto. É isso que o Senhor quer falar para a gente essa noite, um arrependimento que nos traz de volta. Ele fala assim, e ele trouxe Manassés de novo para o seu reino, não tirou ele do reinado não, e para o seu povo. Sabe o que acontece, Jaedson? Ele restitui. Talvez o homem não pode restituir, mas o Senhor restitui. O que basta é um coração quebrantado, um coração arrependido. Talvez, gente, já aconteceu comigo, e não foi muito tempo não, de sentir que o Senhor não perdoava mais.
ou de sentir que o Senhor não mudaria. Eu acho que eu vacilei tanto, que eu não mereço o perdão. E eu não mereço mesmo, não. Eu tenho que aceitar, que eu não entendo, o amor dele é ágape. Mas ser achado de Deus, você falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim, o Senhor me encontrou. Você já viu testemunhos de feiticeiros, bruxos, ex-assassinos, ex-abusadores? Só Deus para mudar. É só Deus para mudar isso. E ele pega este rei totalmente quebrantado, totalmente ferido, com marcas, com cicatrizes, foi colocado ganchos em seu nariz. Cara, esse rei sofreu. Esse rei ele não chegou lá e ficou na cela belezinha, não. Igual os ladrões daqui do Brasil ficam às vezes muito acomodados, muitos aí que teve o privilégio de ficar acomodado. Não, aqui não fica não. Lá aconteceu o seguinte, lá ele foi humilhado. Ele era estrangeiro lá dentro da Babilônia. O rei da Síria, que estava governando tudo, que era o reinado bélico daquela época, veio, tomou tudo e levou ele para lá. E aí ele foi trazido de volta para Jerusalém por causa do arrependimento e reconhecer que Deus é o Senhor. E ele fala no versículo 3, no final: então conheceu Manassés que o Senhor era o Deus de seus pais. Gente, este é o Deus dos nossos pais, nossos antepassados. É o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Ele diz que não muda. Por isso que ele falou: casa de Israel, por isso que eu não consumo vocês, porque eu sou Deus e não mudo. Eu sou imutável. Nós, seres humanos, podemos oscilar. Nós, seres humanos, podemos falhar. Podemos estar num dia bom, um dia ruim. Mas Deus não muda. Ele é soberano sobre todas as coisas. E aí ele continua: alguns passos que devemos fazer depois de nos arrepender, para não vacilar demais, para não acontecer os mesmos erros de 2023 talvez, ou os mesmos erros de semana passada, ou os mesmos erros de anos que estamos cometendo. Ele vem, a primeira coisa que você deve fazer, está no versículo 14, aumentar a nossa vigilância. Olha o que ele faz no versículo 14, o rei, depois que ele está novamente, ele está perdoado, ele está restituído novamente ao seu governo, que ele é rei sobre Jerusalém, ele está totalmente agora reconhecido que o Senhor é Deus. Ele fala bem assim: epa, eu não vou vacilar não, eu tenho uns passos que eu devo seguir aqui. A primeira coisa que ele faz, aumentar a vigilância, é o versículo 14. E depois disso, edificou a muralha externa da cidade de Davi, desde o ocidente do vale de Geon, na entrada da porta do peixe, até o redor de Ofel, e se levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortificadas de Judá. Aumente a vigilância, aumente a proteção. Onde você vacilou, fica vigilante. Eu falo para os jovens aqui, falo: jovens, se você tem dificuldade com bebida, o diabo não vai te tentar colocando dinheiro na sua frente para você roubar. Vai oferecer você álcool. Tem dificuldade talvez com algumas coisas, com imoralidade, vai colocar talvez uma página para você ver ali. Não vai tentar você com droga. Se você tem dificuldade com droga, não vai tentar você com outras coisas. Eu falo isso, eu falo, gente, o Império das Trevas é organizado. Ele sabe a fraqueza do homem também. Conhece a humanidade, não vai tentar naquilo que você não tem dificuldade, vai tentar naquilo que você tem dificuldade. Vai pegar o soberbo, vai pegar o orgulhoso, vai pegar o ambicioso, vai colocar o quê? Para trabalhar mais, para ganhar mais. Vai fazer isso. Sabe todas as coisas. Sabe todas as coisas do ser humano que anda há muito tempo sobre essa terra. Ele fala assim: ixi, eu conheço a humanidade há muito tempo. Eu tentei Salomão, que era um homem sábio, ele sabe, ixi, eu conheço muitas coisas. Você tem ideia? Passa em você. O diabo sabe até a Bíblia toda. Toda. Ele cita ela para Jesus. Se não me engano, Tiago 1,19 fala assim: ó, eles conhecem e tremem diante do Senhor. O diabo também sabe. Eu falo que o Império das Trevas, eles é perseverante, porque eles sabem como vai acabar, como eles vão acabar, mas eles sabem que eles não destroem Deus, mas quer destruir os filhos de Deus, que têm o privilégio de ser remido pelo sangue de Jesus. Algo que ele não teve o privilégio, que foi o perdão. Ele não luta contra Deus, ele luta contra os filhos de Deus. Porque contra Deus, Deus não morre, Deus não perde, Deus não é vencido, não, Joivon? Ele luta para que os filhos de Deus não possam viver com Deus, porque ele não tem mais esse privilégio. É por isso que o fogo ardente, o fogo, o enxofre, né, o inferno, falar assim a palavra, o fogo que foi feito, não foi feito para mim e para você, foi para o demônio e seus anjos, para o diabo e seus anjos, que é os demônios. Aí eu falo para você, aumentar a vigilância. Ele falou que aumentou a muralha, falou: ei, a muralha está muito baixa, vamos proteger. E vamos colocar agora sentinelas, vigias. Nós devemos agora, sabe o quê? Redobrar nossa atenção. Ficar vigilante. Eu falei para o Senhor, Senhor,
não vou me mover pelas minhas emoções, não vou me mover pelo meu senso de justiça. Eu vou ficar vigilante sobre isso, eu vou orar sobre isso, eu vou fazer coisas agora baseando em oração, não mais pela minha força do meu braço. Eu falo, vou aumentar a minha vigilância. É o que devemos fazer. Aumente sua vigilância em qualquer área da sua vida. Aumente sua vigilância com pessoas que estão ao seu redor. Não estou falando que todo mundo agora, você tem que ficar andando, mas é você ficar atento com tudo. É você ser alguém, ele fala, olha, sejam vocês mansos, Jesus fala, sejam mansos como a pomba, mas também sejam astutos como o quê? Como a serpente. Ei, não fica vocês vacilando também não. Não seja vocês vacilão também não, fique espertos, fica ligado. É que tem hora que os crentes também é meio abobalhado em algumas coisas, né? E fica vacilando. Não, gente, fique esperto. Porque fala que os filhos deste mundo, ou os filhos da treva, são mais astutos, muitas vezes são muito astutos. Então o Senhor fala, olha, vocês fiquem espertos, sejam mansos como a pomba, mas também sejam astutos, sejam espertos também como a serpente. Outra coisa, elimine tudo que fez de errado. Você está vigilante, você levantou a muralha, você colocou vigias, agora elimine tudo que você fez de errado. Elimine o que é pecado, elimine o que está sendo errado. Versículo 15. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, levando-o para fora da cidade. Sabe o que ele fez, Wando? Ele falou bem assim, tudo que foi errado eu vou tirar para fora. Não foi eu que fiz errado, eu vou eliminar isso aqui agora. Conserte. Tudo que foi errado, elimina. Todos aqui já fez encontro com Deus? Todos aqui já fez encontro com Deus? Acho que boa parte. Talvez eu vou dar um spoiler para você aqui. Uma das coisas muito interessantes que fala, que a gente deve eliminar, são pontos de acesso. E eu falo muito isso para os jovens. Falo, jovem, você que está no relacionamento, você que está tal, coisas de ex-namorada, coisa, vai joga fora, descarta isso, descarta. São pontos de acesso, são legalidades que são dadas. Aí sabe o que o Manassés faz? Pega tudo que for de errado e joga fora. Isso está errado, isso também não está certo, vou jogar fora. Ei, elimine tudo. Se tal coisa te faz pecar, lança fora. Se tal companhia te faz pecar, seja prudente. Não é que você vai odiar a pessoa, mas fala, ei, aqui já não me cabe, já não posso ficar assim, epa, não posso ouvir isso. Se tem grupo que faz você pecar, sai do grupo, silencie, faz alguma coisa. Eu falo para vocês, elimine tudo que está errado. Aquilo que você não sabe que está errado, você não tem discernimento, pede a Deus, que Ele mostra. E outra coisa, que é o mais importante, restaure o altar do Senhor. Volte a ser um sacrifício vivo para Deus. Se você se arrependeu, se você agora está normalmente buscando viver com Deus, você aumentou sua vigilância, você também agora já eliminou tudo que está errado, sabe o que Ele fala? Agora eu quero você. Quero você todos os dias no meu altar. Quero você com temor. Quero você com sacrifício. A diferença do sacrifício do Antigo Testamento para o de hoje é porque o Antigo Testamento era colocado imolado, era colocado morto no altar. O sacrifício hoje é colocado vivo, somos nós. É por isso que nós decidimos estar no altar ou não estar no altar. Então, a outra coisa que devemos fazer é restaurar o altar do Senhor. Versículo 16. E Manassés reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou ajudar que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Ei, é se entregar, é se ficar nas mãos dele agora. Aquilo que falamos ontem, é estar nas mãos de Deus. Manassés fez tudo pelo seu conhecimento e falhou, porque ele queria a aprovação e queria também fazer tudo aquilo que era fora da vontade de Deus. Aí ele falou, agora eu me coloco à mercê do meu Deus. Faz da tua maneira, Senhor. O Senhor me perdoou, teve misericórdia de mim, para a tua maneira. Eu sou um sacrifício em tuas mãos. Sacrifício, gente, requer renúncia, entrega. Não vai ser confortável, não. Não vai ser confortável. Mas requer de nós, sim, verdadeiramente uma entrega. É estar nas mãos de Deus. Eu falei para a juventude aqui ontem. Sidney não salva ninguém. Jacilã não salva ninguém. Sidney também não muda ninguém, eu posso influenciar. Jacilã também me influencia muito, mas também não é ele que vai me mudar totalmente, porque a mudança vem de dentro para fora, assim como o olheiro, ele molda o vaso. Se a gente não tiver com o coração disposto a que Deus nos mude, podemos colocar nós dentro de um trabalho que só tem crente, servindo ao Senhor. Pode colocar nós para trabalhar aqui dentro da igreja, que só tem homem e mulher de Deus servindo a Deus, que às vezes não vai haver mudança também ainda. É quando nós permitimos Deus trabalhar de dentro para fora. E de dentro para fora, meu amigo, vai quebrar muita coisa em nós.
Porque o barro é maleável. O barro, ele vai ser maleável, vai ser quebrado. E o último, que está no versículo 17, depois disso tudo, olha o versículo 17. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Tirou tudo que era idolatria e ficou os altares nos lugares onde adoravam um Deus ali, outro Deus aqui. Aí Manassés falou assim, não, tira as coisas que é pagãs, deixa esse altar aí, mas agora vai fazer esse altar para Deus. Não é mais para esses deuses dos estrangeiros, mas não é esses deuses pagãos, não. Vai fazer agora somente para Yahvé, somente para o Senhor, meu Deus, o Deus que me libertou do cativeiro que estava lá em Babilônia, o Deus que me ouviu quando ninguém me ouvia, o Deus que se revelou verdadeiro para mim. Porque eu estava no meu próprio ego. Aí ele fala, ei, povo, a adoração todinha agora nesses altares é somente para um Deus. É o Deus do meu pai Ezequias. Aí o que acontece? E o povo começou a adorar. Sabe por quê? Isso é fato, irmã Cléia. Quando nós começamos a servir a Deus, as nossas mudanças automaticamente influenciam outros. É testemunho vivo. Aquele mesmo rei que trouxe para aquela terra um povo que ficou longe de Deus, ele foi o mesmo rei que arrependido, reconhecendo a Deus, agora ele começa a trazer o povo de novo para adorar a Deus. A sua mudança de vida vai abençoar e influenciar outros. A sua mudança... gente, tem quanta gente aqui que serve ao Senhor, que já abençoou tantas pessoas. Nossa, tal fulano era assim, era ciclano era assim. Passou a servir a Deus, e aí a pessoa fala, vem a mudança de Deus. Vem a mudança de Deus na sua vida. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar, vamos entregar seu coração ao Senhor. 2024, gente, é recomeçar verdadeiramente. E a primeira coisa é estar nas mãos de Deus. Estar totalmente na mão dele. Não há pecado que você cometeu que Jesus não pode perdoar. Isaías começa no capítulo 5 a falar: ai desse povo que começa a juntar casas, são ambiciosos, só pensam nisso. Ai desse povo que agora começa a praticar tanto pecado, tanto pecado. Ai desse povo que são campeões e se embriagar com vinho. Ai desse povo. Aí agora ele está no templo, ele entra, vê a glória de Deus e agora ele não olha mais para o povo, ele não olha mais para as outras pessoas, ele não olha mais para o cisco no olho do irmão, ele olha para a trave dele e fala assim: ai de mim. Porque, Senhor, perto de ti eu reconheço que o pecador sou eu, que quem falha sou eu, quem precisa de mudança sou eu. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de impuros lábios. Senhor, o pecado está em mim, eu estou criticando todo mundo, mas a mudança precisa de mim. É por isso que o Senhor vem com a tenaz e toca sobre os lábios dele. A sua boca é de condenação, de ver só o defeito dos outros. Agora eu quero tocar onde é o pecado em você para eliminar de você. Ai de mim. É isso que ele fala. Aí o Senhor vem e toca. Ele fala bem assim: olha, ei, eu faço o vermelho sangue escarlate, eu perdoo e deixo mais alvo que a neve. É eu quem pego o pecado e elimino e restauro a sua vida. Talvez se você em algum momento chegou aqui essa noite, ou ano passado, ou este ano, e falou: Senhor, eu cometi tantas falhas e o mesmo pecado, eu acho que não tem mais jeito para mim, o Senhor não vai me perdoar mais. Ele fala que a gente endurece a serviço muitas vezes, ele deixa quieto. Mas toda vez que seu coração estiver realmente arrependido e quebrantado, Manassés começou a reinar de 12 anos a 55. Foram 33 anos cometendo coisas erradas. Não foi exatamente, é isso mesmo. Aí o Senhor vai e restaura ele. Sabe o que quer dizer pra gente? O seu pecado eu perdoo. Agora fica vigilante. Jogue fora aquele que te fez pecar. E venha você novamente se entregar totalmente sua vida para mim. Deixa eu conduzir sua vida. Porque a minha vida em você vai ser testemunho vivo para abençoar outros. Amém? Obrigado, Espírito Santo, por essa noite, por estarmos aqui como igreja do Senhor. E assim como orei ontem, quero repetir aqui novamente, Senhor. Queremos estar em Tuas mãos, Jesus. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, porque mesmo conhecendo a Tua palavra, Senhor, cometemos certos erros e podemos até levar outros a pecar. Senhor, tem misericórdia de nós, nos perdoa, Senhor. Eu sei que o Senhor, meu Pai querido, nunca nos deixou só, assim como Jonas dentro daquele grande peixe, assim como também Manassés estava ali no cativeiro da Babilônia. O Senhor, meu Pai querido, ouviu
o coração aquebrantado e arrependido desses homens. E o Senhor os trouxe novamente para o propósito. E nós nos queremos colocar essa noite com um coração, Senhor, aquebrantado, arrependido, para que possamos viver o propósito do Senhor em nossas vidas, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, meu Pai amado, a jogar fora tudo, Senhor, Pai querido, que nos leva a pecar. Nos ajude, Senhor, Pai querido, a ouvir, meu Pai, a Tua repreensão e obedecer assim que ouvirmos, meu Pai amado, e não endurecer o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Pai. Nós recebemos o perdão mediante a Jesus, não por mérito nosso, mas é por graça, totalmente graça de Jesus. É totalmente graça do Senhor, Pai, porque quando o Senhor olha para a terra, o Senhor, meu Pai, querido, vê o sangue do Teu Filho derramado, meu Pai amado, sobre toda essa terra. É o sangue que purifica, que limpa, que restaura e que restitui. Então, Pai, em nome de Jesus, restaura o nosso coração. Restitui em nós, meu Pai amado, o chamado, o ministério. Restitui em nós, meu Pai amado, Pai querido, o temor, o amor, o zelo. Pai, em nome de Jesus, que possamos ficar vigilantes, atentos. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos sacrifícios vivos. Apresentar o nosso corpo santo na Tua presença, Senhor. Para que o Senhor faça em nós a Tua boa obra, a Tua vontade. Espírito Santo, queremos viver sobre essa terra, meu Pai querido, como luz e sal para abençoar vidas. É para que possamos, meu Pai amado, influenciar outros a conhecer esse Jesus tão maravilhoso, esse Deus tão poderoso. Queremos ser instrumentos em Tuas mãos, Senhor, mas primeiro faça em nós, totalmente em nós, Pai. Obrigado, Espírito Santo, nos dê uma semana abençoada. Cuide do nosso coração, Senhor, porque sabemos que assim que sairmos aqui, possamos ser confrontados. Podemos ser, meu Pai amado, ter provados, mas toda provação que vem do Senhor é para aprovação. Então nos ajude a lidar com elas e ter paciência mediante a toda prova, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Eu quero orar também, Senhor, Pai querido. Eu não sei se estão na estrada ou já chegaram, não tenho informação, mas te agradeço por esse tempo de descanso dos nossos pastores, assim como o João. Obrigado, porque o Senhor propôs isso a eles. Eu sei que o Senhor tem revigorado, tem falado grandemente ao coração deles. Que o Senhor, meu Pai querido, continue abençoando essa liderança, abençoando essa igreja. Pai, em nome de Jesus, que esse ministério, Pai amado, cada vez mais cresça, assim como Tua obra, Senhor. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por todas as coisas. Nós te louvamos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Uma ótima semana. Shalom, shalom.